Oi, doutor Luiz Carlos. Oi, querida, tudo bem? Tudo bom? Tudo Que, bem. Ops, que ale- tá tudo tá bom? tranquilo. Tá Tá bom, bom o tá sinal ótimo. aí? Tá? Tá bom. Você tá me ouvindo bem também? Muito bem, muito bem. Viu? Ouço bem. Então, boa Sim, noite a todos. Bem-vindos à terceira live da Semana de Humanização à Vida de Humanização da Prevenção Prisional. Essa semana ela faz parte de um projeto muito grande que tem a contribuição do Dr. Luiz Carlos, e não é à toa que ele está aqui presente hoje. Mas, o meu nome é Mirela César Freitas, eu sou juíza de Direito da Curumirim e são penal há 6 anos. Antes de eu apresentar o nosso ilustre convidado, eu vou começar fazendo os agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, nas pessoas do desembargador Paulo, corregedor-geral, e da sua equipe, a Gisele, a Helena, a Raquel, a Tom e o Fernando. Agradecer também a alguns desembargadores que sempre nos apoiam e nos incentivam, como o desembargador Jorge e a desembargadora Ângela. Agradecer à unidade de monitoramento carcerário, através do desembargador Marcelo Carvalho, o doutor Marcelo Moreira, que ontem foi mediador da live, está aqui presente, aí a Thaís Muniz, que é a coordenadora executiva. Agradecer também à SEAP, através do Murilo, que é o secretário, e a sua equipe, representada pela Rayana, pelo Alan, pelo Fredson e pela Thaís. Ao desembargador Frois e ao Arthur da SMAN. Agradecer à FEBAC, através do Valdeci, do Marcelo e do Daniel, que são os nossos inspetores de metodologia aqui no Maranhão. Aos convidados e mediadores de todas as lives. A ABSE, especialmente ao Iacopo, o Sabatello e a Mônica. Agradecer a minha equipe da Segunda Vara, que está toda aí presente. A PAC de Itapecuru-Mirim, de Bacabal, seus presidentes, funcionários, voluntários e principalmente recuperandos. A promotora de justiça Carla Mendes, o defensor Marcos Patrício, que junto comigo há 5 anos, doutor Luiz Carlos, passou muito rápido, começaram esse sonho da PAC lá em Itapecuru, que no início parecia uma loucura, mas que hoje a gente fica muito feliz. Agradecer também ao meu colega Douglas, que me incentivou muito. E, por último, agradecer a minha colega, minha amiga Gláucia, que hoje está de assistente de palco aqui do meu lado, me ajudando nessa live. E que é uma grande juíza, uma grande amiga, que está na APAC de Bacabal e que topou embarcar nesse projeto junto comigo. Então, agora, né, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, que é muito ilustre, é muito querido. Já tive a oportunidade de estar com ele em Minas Gerais, e ele é o Dr. Luiz Carlos Rezende Santos. Ele é juiz de direito da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, mas está exercendo o cargo de auxiliar da presidência do TJMG. Ele foi juiz auxiliar da presidência do CNJ nos anos 2013 e 2014, diretor da Escola Judicial de Minas Gerais, experto para assuntos penitenciários pelo Eurosocial da União Europeia, Bruxelas e Roma, especialista convidado pelas Nações Unidas em Bogotá, em dezembro de 2015, para discussões de assuntos penitenciários, buscando acordo de paz entre Colômbia e as guerrilhas, reconhecido como especialista da metodologia PAC pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, entidade responsável pela disseminação e fiscalização das APACs em todo o mundo. Então, só para resumir, fazer um super resumo do currículo dele, dizer que é um prazer enorme tê-lo conosco sempre, que não presencialmente, mas da forma como podemos. E aí eu queria te passar a palavra para você falar um pouco sobre o nosso tema, que é um tema muito caro, é um tema que é muito apaixonante. Eu sei que seus olhos brilham quando você fala de APAC, porque eu já tive a oportunidade de ouvi-lo falar sobre isso outras vezes. Então, a palavra é toda sua. O nosso tema é a metodologia APAC e a ressocialização à luz da Lei de Execução Penal.
Com a palavra, doutor Luiz Carlos Rezende. Ei, Mirela, mas que alegria poder estar próximo ao Maranhão, ainda que seja assim, te vendo. Bom, mas eu fico muito alegre porque o estado do Maranhão tem muitos amigos, né? Você é uma delas, né? Mas o Douglas Martins é como um irmão para mim. Você sabe que ele me recebeu lá no CNJ, né? Nós trabalhamos lá um bom tempo. Eu tive a felicidade de ter uma convivência sempre muito fraterna com o Fernando Mendonça, com o desembargador Frois Sobrinho, com o Ariston, né? Solon, é tanta gente, eu tenho até medo de esquecer, sabe? Tá quase Mas eu maranhense já, então, né? estou quase um maranhense, né? E Murilo foi embora, saiu aqui de Murilo Minas, acabou de entrar. aqui, danado. É. E Murilo tá lá, tá aí com Ainda vocês, bem tá, que ele veio para cá. né? Pois é, nós aqui sentimos tanta saudade dele. Mas ele é muito querido, um amigo muito especial. Fui professor dele na graduação, né? Mas fui mesmo. E Foi eu fico mesmo? muito. Olha, Fui, padrinho. imagina, né? Mas eu fico muito feliz que ele esteja feliz aí. Ele agora tá mais maranhense que nunca, né? Tem filho aí no É. Maranhão, né? Quem Isso é bebe muito da água bom. do Eu Maranhão não fico costuma torço. voltar, não. Pois é, pois é. Mas olha, então assim, só gostaria que todos soubessem dessa ligação que a gente tem com o estado do Maranhão. Me sinto muito à vontade, muito bem acolhido aí. Eu tenho muita alegria quando tenho a oportunidade de recebê-los aqui nas Gerais também, tá? E a história que nos une, né, é é pensar nos pequeninos, é pensar nas pessoas esquecidas do sistema prisional e que às vezes e que estão dentro das prisões, né? O estado do Maranhão é um estado que sofreu muito com problemas do sistema prisional e acredito que sofre até hoje, porque essa não é uma vocação somente de uma região, é de qualquer lugar do mundo, é sempre um grande desafio, né? E eu conheci o sistema prisional, Mirela, quando eu já era juiz de direito, né? Eu entrei para a magistratura aos 28 anos e quando descobri na minha primeira comarca que as pessoas estavam ali em privação de liberdade, o responsável, o juiz. E fiz uma visita, e lá na prisão eu logo descobri que era muito isso, aquilo, achei aquilo muito estranho e descobri que quem achava mais estranho tudo aquilo era eu. Nem os presos, nem os policiais que vigiavam os presos estavam achando aquela situação estranha, né? E daquilo, e não imaginar que tinha aquela dureza toda, né? Então, já se vão muitos anos, né? Posso te assegurar que são mais de 20, né? Da magistratura. Nesse período, eu comecei a fazer uma procura de alguma coisa que poderia ser diferente para aquele sentimento das pessoas em privação de liberdade, quem era o julgador, né? E fui descobrir isso quando conheci a comarca, quando eu conheci as APACs. Eu era juiz numa pequena comarca que me acolheu com muito carinho, lá próximo a São João del Rei, uma região histórica aqui de Minas, mas que passava por essas dificuldades. E era lá em Prados. Eu queria aprender um pouco, fui aprendendo com os prisioneiros, até que isso foi se organizando, né? Mas conheci as APACs e eu era muito preconceituoso, imaginando que a APAC era coisa de juiz vaidoso, sabe? Juiz, às vezes, é vaidoso. Eu sou filho de juiz, posso falar, né? Aí eu ficava pensando, gente, mas esse negócio de APAC, esse negócio não dá certo, não, isso aí... Porque a comarca que tinha a APAC funcionando era em Itaúna, que fica a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte,
E o juiz chama, que era o juiz lá, ficou lá mais de 30 anos, até aposentou, Antônio Carvalho. Eu pensava que a APAC era isso, a Associação Paulo Antônio Carvalho. Para você ver como é complicado o preconceito, né? Eu já era preconceituoso contra a APAC, da né? própria classe, né? É verdade, imagina, né? Mas, então eu descobri, então quando a gente consegue se despreender dessa sensação que a gente sabe tudo, que a gente conhece, que a gente leu nos livros, e quem leu nos livros tem toda a preparação, que o juiz de execução ele pode muito, e ele faz. Não, tem nada disso. Quando ele tira tudo isso, quando ele descobre que o problema da prisão, ele não é um problema do Estado, como uma pessoa, Estado, né? Ele é um problema de todos nós, ele é um problema da comunidade, e a mudança de paradigma com o sistema prisional, ele parte da vontade das pessoas. O que as pessoas querem para aqueles que estão em privação de liberdade? Se a lei não nos permite nem matá-los e nem prendê-los para o resto da vida, nós temos que pensar o que nós queremos deles, né? Então, foi nesse sentido que eu tive a felicidade de ir em encontro a uma metodologia completamente diferente e que eu tinha muito preconceito contra elas, né? Dentre elas, imaginar, meu Deus do céu, eu vou para uma prisão que não tem arma de fogo. Eu vou para uma prisão que alguns prisioneiros ficam com as chaves para abrir as portas para mim. Ah, isso é muito, isso é impossível. Colocar a raposa para cuidar do galinheiro, isso nunca vai acontecer. Então, foi assim, quando eu consegui me despir disso e imaginar, eu preciso conhecer e entender. Então, foi neste encontro que eu acabei mergulhando no mundo dessa proposta de reconstrução de valores das pessoas em privação de liberdade. E essa proposta me encantou, Mirela. Me encantou porque eu vi muitas e muitas pessoas que estavam em privação de liberdade, que no fundo eu olho para elas até hoje e tenho a sensação, melhor, eu tenho a certeza que eu não sou pior do que elas em nada. Muitos, eu posso te dizer que considero que são melhores e mais corajosos do que eu, porque eu não saberia enfrentar uma situação de privação. Mas isso só é possível num ambiente em que as pessoas estão em construção, né? E a construção ela é uma via de mão dupla, né? Então, quando a gente chega com muito preconceito em relação às pessoas, achando é muito comum, né? Você imaginar, e eu sempre sou indagado assim, esse preso aí fez o quê, né? Você está conversando com esse moço, mas ele praticou o quê? E é engraçado que a gente se acostuma tanto com o ambiente dessas pessoas que a gente não se preocupa com o que as pessoas praticaram. A gente só preocupa que as pessoas estão ali e elas precisam sair melhor, né? Então, realmente eu não me lembro de olhar isso mais, sabe? Mas já aconteceu, né? E porque eu tive uma sensação de que o juiz que fica preocupado com o crime que a pessoa praticou, ele está julgando a pessoa de novo. Lembrando que o juiz do conhecimento já o fez. E deu a resposta à sociedade que a lei esperava, aplicando a pena privativa de liberdade. Né? Não pode a sociedade agora acusar o juiz de execução que está preocupado que aquela pessoa esteja em ambiente de recuperação, fora das prisões, né? Ele não está preocupado com a sociedade, é exatamente o contrário. Né? Ou não está preocupado com a vítima, né? Exato. Que é muito parecido, né? O que todo mundo passa, assim, você chega numa cadeia, você olha uma situação que é completamente diferente do que você viu na lei e você se sente
negligente, impotente, incompetente por chancelar uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, uma desumanidade, você sendo juiz para garantir direitos, né? Então, eu acho que quando você falou, assim, me identifiquei muito. Passei 2 dias sem dormir, a primeira vez que eu fui visitar a unidade prisional, que na época era uma cadeia, há 6 anos. Então, passei 2 dias sem dormir. E o que você falou agora é muito importante. Quando eu fiz a primeira audiência pública, as pessoas não me conheciam na cidade, na comarca ainda, foi 2 meses depois que eu cheguei. E aí eu falei, ó, eu quero um presídio diferente, eu quero mostrar para vocês uma proposta que a comunidade abraça, que a comunidade é voluntária. E aí teve uma pessoa que levantou a mão e falou assim, doutora, a senhora devia estar preocupada com escola, com hospital, e não ficar preocupada com preso. E aí eu lembro que, até com uma certa rispidez, assim, comigo. Daí eu falei para ele, olha, eu sou juíza de execução penal, então a minha obrigação é me preocupar com o preso. Se eu tivesse outra função, talvez eu me preocupasse. Mas o senhor não faz ideia de como a situação do preso está relacionada a todas as políticas públicas que o senhor acabou também falou ontem na live. Qualquer coisa que você divulga, estão colocando escola no presídio. Mas não coloca escola no bairro tal. Mas o nosso papel é pensar em presídio. Então vamos fazer os melhores presídios que pudermos, não é? É isso. Quando estava em Lagoa da Prata, onde eu tive a primeira experiência das APACs, né? Aí a discussão, eu recebia telefonema na minha casa perguntando por que eu não estava fazendo um cadeião do lado da minha casa, assim, lá em outro lugar, sabe? E indagações assim. É interessante que, inclusive com relação à Lagoa da Prata, que o lugar onde a APAC foi construída e está lá há mais de 10 anos, já vai fazer 12 anos que ela está lá, com 150 presos e tudo, essa era uma comunidade um pouco violenta da região, né, posso dizer assim, e hoje lá é exatamente uma comunidade pacífica, sabe? Interessante que o ambiente da APAC contaminou e contagiou as pessoas, né, ali. Sim, um contágio bom, né? Uhum. Mas sabe, Mirela, o que mais nos encanta é isso. Eu tive a primeira coisa que eu gostaria de deixar a informação era isso. Era que a gente precisa, para conversar sobre esse tema, para acreditar em alguma coisa, a gente tem que se despir do preconceito, né? Tirar todo esse preconceito que há entre nós. Eu tive muitas provações, assim, eu já contei um caso com o meu menino para você, dessa história de preconceito, né? Como que essas coisas são impactantes com a gente, né? Então eu me despi e acho que ainda consigo medir dessas questões, né? Tento muito isso, insisto, e às vezes me policio por causa das dificuldades, né? Das fraquezas humanas e mundanas, né? Então eu vou tentando e o que aconteceu, e eu peço às pessoas que nos estão assistindo, é que compreendam que nós estamos falando de uma política de encarceramento, onde nós estamos falando exclusivamente do cumprimento da lei de execuções penais. Né? Nós estamos falando para cumprir aquilo que a gente espera. Não é? Agora, a lei quer da gente é o quê? Não é apenas o castigo, é punir e recuperar. Né? E como recuperar? Então, a recuperação das pessoas, elas passam por diversos valores, e a APAC oferece para mim, como ponto basilar da metodologia, a valorização humana. Agora, como valorizar um ser humano que a sociedade já deu a ele um atestado de óbito social? Ou alguém tem dúvida que aquela pessoa que experimentou uma pena privativa de liberdade tem outro conceito social? Todos vão olhar atravessado para aquela pessoa e falar assim, aquilo é perigoso, já teve até preso, não é assim? Né? Então, nós temos que como que a gente vai fazer isso? Então, essa pessoa que ao entrar na prisão, ela já está sentindo isso. Ela já considera o próprio lixo humano, a vergonha de sua família,
né? Sim. Então, agora, como resgatar essa autoestima, né? Então, são diversas práticas de valores que não é um juiz que vai conseguir isso, não, que não é um promotor, não é um defensor, não. Quem vai fazer isso, em primeiro lugar, são uma convergência de valores. Todos têm que querer, né? Exemplo. Eu gosto quando o juiz é exemplo, quando o juiz acredita, quando o juiz se dirige ao prisioneiro e sua família, como ela está. Você tem contado para eles como você está evoluindo, né? Estou torcendo por você, estou vendo que você está bem cuidado, não é assim? Né? Falar outros assuntos, o juiz é capaz de conversar essas coisas. Né? Receber a família e ter oportunidades de convivência e a troca de valores. Não é uma lavagem cerebral, é dar oportunidade à pessoa a fazer novas escolhas. O próprio Santo Agostinho, isso é uma questão filosófica, né? Ele fez a opção, ele teve a chance de ter um livre-arbítrio para fazer outras escolhas. E a pessoa em privação de liberdade precisa de ter essa oportunidade. Agora, quem vai oferecer isso é a comunidade do lugar. Nós, enquanto comunidade, precisamos saber o que a gente quer daquelas pessoas. Eu quero que ela se prepare melhor. Eu quero que essa pessoa tenha uma capacidade de conseguir um labor correto, que ela possa sustentar a família dela. Eu quero que ela se sinta parte da mesma comunidade que eu vivo, para que a gente possa conversar, por que não? Até porque a Sabe? pena, ela é privativa de liberdade e não de Sim. dignidade, de humanidade, não é pena de banimento, né? Isso tem que ficar Não, muito não. claro para as pessoas. É claro, é claro. E nós todos, e hoje nós vivemos uma sociedade de um estado policialesco, repressor, que parece que tudo tem que ter uma pena de prisão, e não é uma prisão qualquer, não, é prender e humilhar, né? De preferência Quanto pior, filmando melhor. a pessoa, amarrando a pessoa, arrastando ela. Não pode ser assim, gente. Pode ser assim, não. A prisão é uma coisa muito triste. Humilhar as pessoas por causa disso é muito desnecessário. E como você lembrou, a questão é apenas privativa de liberdade. Então, e eu não quero fugir do nosso tema e falar um pouco dele, né? Não tenho como passar aqui muito tempo conversando com todos, né, sem cansá-los, né? Mas dizer que as APACs, elas oferecem uma proposta em que as comunidades estão presentes, a família está presente, e são oferecidos aos prisioneiros uma série de valores para eles se reconstruírem. Né? Então, são valores relacionados à responsabilidade do dia a dia, cuidar do próprio asseio, o asseio pessoal, né? Cuidar da cama em que dorme, do ambiente em que frequenta. É comum entrarmos dentro da APAC e depois de algum tempo que estamos ali, a gente esquecer que está dentro da prisão por causa da ausência daquele cheiro que as prisões, que são tão conhecidas em qualquer lugar do mundo. Né? E a PAC não tem, você esquece completamente disso. Né? E as pessoas precisam entender que todos têm que ter rotina. A rotina não pode ser jogar baralho e fumar, não pode ser isso. Né? E a crítica, né, que se faz equivocadamente de que a PAC é um hotel de luxo, ela é a crítica mais desarrazoada que tem, né? Porque tanto que a gente que em Minas também, a gente tem vários recuperantes que vão para a PAC e falam, não quero ficar, aqui tem hora para tudo, aqui eu tenho que acordar, eu tenho que participar de ritual espiritualidade, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho hora para ver TV, eu não passo o dia inteiro deitado esperando o bandeco, eu não escuto o rádio ou a TV a hora que eu quero. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a PAC tem muito mais disciplina, né? Sim, e a PAC, ela, como é na vida, ela oferece às pessoas um exercício de conquista. Então
Todos conhecem as prisões cheias de meritocracia. Então, nas prisões estão cheias de aparelhos de TV para todo lado e tal. Não, a PAC tem um ambiente de TV onde ele será utilizado em determinados horários e se o ambiente estiver em condições, se as pessoas estiverem cumpridas com seus compromissos, aí nós vamos assistir uma TV, nós vamos discutir qual programa que nós vamos assistir, né? E isso é tudo mérito e conquista, separação dos regimes, tá certo? E aí você disse muito bem, né, que as pessoas pensam lá que na PAC tem boa vida, lugar de passar a mão na cabeça dos outros, etc., né? Mas, na verdade, os conselhos que são controlados pelos próprios presos são muito mais rigorosos que qualquer comissão disciplinar de estabelecimento prisional, porque eles são exigentes com eles mesmos. Né? Me encanta a vontade que o prisioneiro tem de manter a APAC de pé, né? De abolir o uso de drogas e de violência e de desejar que aquele ambiente seja um ambiente melhor para ele, e tem que ser para ele mesmo. Né? E melhor para ele é isso, é evitar esse tipo de situação. Né? Então, as APACs trazem essa possibilidade. Nada. Acabei de lembrar, no aniversário da APAC domingo, eles conversando comigo, e foi exatamente isso. A necessidade que eles têm de externar como aquele ambiente faz bem para eles e a responsabilidade que eles têm com a manutenção da PAC, não só para eles, mas para todos os recuperantes que virão depois. Então, nós já passamos por alguns problemas na PAC, e aí, por exemplo, a gente teve uma fuga logo no início da PAC, acho que nos primeiros meses. E assim, quando eu paro para pensar, a gente teve uma fuga porque a gente não trabalhou a questão da visita, da família, do que conversar com a família, como sensibilizar a família, porque a família é muito importante. Então, a família chegar no momento e passar, eu estou passando necessidade, eu estou precisando de dinheiro, você está aí preso. Ou então, tua esposa está te traindo, tua esposa está com outro, como foi o caso. E aí o cidadão, no domingo à noite, eu recebo uma ligação: doutora, o preso fugiu e deixou um bilhete aqui para a senhora. E aí, quando eu fui olhar, estava lá o bilhete: doutora, muito obrigada pela oportunidade, tive que fugir, vou matar uma pessoa. Eu perdi a noite de sono, né? Eu liguei para todo mundo: gente, protege essa mulher. Mas o que eu achei, de fato, ele foi recuperado no dia seguinte, ele estava com ela e não estava matando, estava amando. Mas o que me deixou mais encantada foi porque os outros recuperandos, quando eu cheguei na segunda-feira, a preocupação deles era assim: doutora, não vai acabar a PAC porque isso aconteceu, a gente quer lhe explicar, a gente perdeu ele de vista, mas então todos se sentiram responsáveis, porque esse elemento do recuperando, ajudando, recuperando, faz com que todos dividam a responsabilidade, né? Então, a dor de um é a dor de todos, o mérito de um é o mérito de todos, e o fracasso de um é também o fracasso de todos. Então, isso é muito fantástico, isso é um valor que é inestimável e que é difícil a gente ver fora do sistema prisional. Nas nossas vidas, a gente tenta estimular isso, imagina você enxergar isso no sistema prisional, né? Então, é encantador. Mirela, a gente pode dizer que existem outras situações interessantes. Isso que a PAC te proporcionou, e a mim também vem proporcionando ao longo desses anos todos, é uma forma de melhor compreensão do sistema prisional. Com isso, eu sempre enxergo que tanto o sistema prisional convencional quanto o modelo das APACs tem muito a ensinar um ao outro. Sabe, eu acho que nós vivemos sempre, para aqueles que estão abertos, receptivos, nós temos sempre uma troca a se fazer. Né? Eu olho o sistema prisional convencional e imagino a situação dos agentes penitenciários quase que cumprindo a pena junto com as pessoas ali,
não é? Em rotinas, às vezes, sem uma rotina de trabalho, de uma capacitação, como a gente esperava, uma rotina, né? Então, acaba gerando uma certa promiscuidade e de muita dificuldade, né? Enquanto que num sistema de maior distribuição de maior atividades, sempre pensando na valorização humana e nas propostas de reconstrução de valores, isso é muito melhor. E isso chega também no sistema prisional convencional. Então, eu acho que O isso Maranhão é prova pode... disso. Hein? Como? O O Maranhão? Maranhão é Claro! prova É disso, porque Maranhão. hoje a gente Não, está tendo praticamente todas as assistências em todas as unidades prisionais. Hoje a gente já não separa tanto o presídio comum da APAC, porque a gente tem as assistências, a gente conseguiu chegar num nível de civilidade de se tratar o sistema prisional com bastante responsabilidade. E aí eu aproveito para parabenizar e agradecer a liberação do Murilo para cá, porque o Murilo, com essa experiência dele das APACs, ele conseguiu levar esses valores para o sistema prisional, com a da Rayane, levar essa humanidade também para o sistema comum. E tanto que aqui a gente não tem realidades tão estanques entre o que a gente tem no que se chama de sistema prisional comum e o que a gente tem na APAC. Cada dia mais eles se aproximam. E isso é motivo de muito orgulho para nós, como bem o senhor lembrou, de onde... eu quero te lembrar, agora eu preciso te lembrar de uma coisa. Mas o Murilo é um caso de conversão. É? O Me Murilo conta essa também. história. Como eu, não posso contar isso de público, não. Ele que tem que contar. Mas então, eu vou Mas o fazer o Murilo interrogatório também dele é essa uma semana. pessoa que só se permitiu quando ele abriu, né? Ele abriu, e isso foi muito importante para a carreira dele. Eu sinto isso, sim, perfeitamente. Né? Eu convivi muito com ele, muito mesmo, e vejo que isso fez bem para ele. Então, volto a dizer aquilo que eu estava dizendo no início, né? Como é importante as pessoas ficarem despidas do preconceito. Olha, eu quero te contar que aqui em Minas Gerais, nós estamos chegando a aproximadamente 4.000 recuperandos nas APACs, né? Então, é uma atividade que continua sendo muito intensa, quero que todos saibam, quero que o Douglas saiba, né? Que nós vivemos um problema de uma crise financeira muito grande, né? O Brasil hoje vive situações muito complexas, né? E o investimento para o sistema prisional, ele cada dia mais escasso, né? Então, aqui em Minas, nos últimos anos, nós investimos e estamos aí até o final do ano, de 2 anos e meio, nós vamos ter mais 1.600 vagas nas APACs, né? Quantas APACs no total hoje em Minas? Atualmente são 39, né? São 39 e estamos aí numa situação diferente. Aqui em Belo Horizonte tem uma APAC agora, viu? Que está funcionando, é uma APAC feminina, tá certo? Que eu convido a todos para conhecer, quando a gente estiver aqui, quando a gente puder voltar a dar de avião. A gente vai conhecer, que o Murilo já prometeu 2 APACs femininas para Itapecuru e Bacabal. E Murilo veio aqui e foi homenageado no dia da inauguração, viu? Foi? Tá A gente dá muito mimo para ele aqui, sabe? Mas então, são essas unidades, né? E existe uma proposta de uma APAC com aplicação de alguns dos elementos do método no socioeducativo. Tem uma unidade que está fluída, edificada no Triângulo Mineiro, está pronta para a gente fazer aqui. Então, estamos dependendo ainda de um plano de trabalho, muito preocupados, como sempre, né, com o cumprimento da lei, com a lei do SINAR, cuidadosa, para a gente tentar levar alguns valores para o sistema socioeducativo. Para mim, os valores mais importantes que as APACs têm para oferecer é a responsabilidade da sociedade. É compartilhar
com a comunidade essa responsabilidade. E isso, eu acho que nós todos precisamos ter consciência do que estamos fazendo com as pessoas. Quando a gente fala, e aí não falo mais do socioeducativo, e falo do sistema prisional, pensar que os problemas que não foram resolvidos, desde a família, com as dificuldades, são resolvidos no final, dentro de uma prisão, é realmente muito difícil, né? Uhum. E a gente deixar, o que é pior, deixar para o final resolver, é a pior, é o grande erro, né? Mas se tivermos de tentar resolver nessa parte final, não vamos desistir, não. Não vamos desistir do ser humano, não. Né? Nós, como juízes de execução penal, agimos na consequência e não na causa, né? Mas quando a gente consegue transformar a questão da socialização ou da dessocialização em ressocialização, em reintegração, é um bem para a comunidade, é um bem para a sociedade em geral, inestimável, né? Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Já que você falou da APAC Infanto-Juvenil, eu queria, aproveitando a tua experiência internacional sobre as APACs, eu queria saber se existe alguma APAC Infanto-Juvenil em outro país e em quais países já foi possível difundir a metodologia APAC? Não, aí se eu for te falar isso, eu tenho que colar, porque são muitas, né? Em muitos países estão. Inclusive, temos um trabalho agora junto com a Fundação Avise, né? Nos aproximando, então, da Costa Rica, onde tem uma unidade que tem diversos valores do método, Chile, algumas tratativas com o Peru, na Colômbia, no Paraguai, né? Alguns lugares avançam e depois modificam, pois não? Não, eu ia te perguntar, salvo engano, no Congresso das APACs, a Alemanha, algumas cidades da Alemanha estavam implantando uma APAC infanto-juvenil, se eu não estou enganada. Sim, existem esses movimentos que assim são denominados. Recentemente, na Itália, eu e Valdeci estivemos em um lugar que chamam de APAC, lá junto, bem perto do Mar Adriático, próximo à cidade de Rímini, e a gente fez uma visita lá a eles, né? Foi muito interessante e rico o encontro lá, porque, na verdade, eles aplicam diversos valores. Dentre eles, o que mais me chamou a atenção, e eu gostei muito, foi o fato de não existir o concurso de policiais lá também, sabe? Embora a casa é uma casa de 2 andares, assim, fechada, com muitas atividades durante o dia a dia, onde ficam essas pessoas. Mas o que diferencia do método APAC é que a APAC é destinada aos condenados. E essa unidade lá, ela é destinada aos provisórios. A Itália tem cerca de 50% dos seus presos que não são italianos, né? Então são presos estrangeiros. E é muito comum, então, os estrangeiros de forma irregular, né, ilegal dentro da Itália, que é até um país muito acolhedor, não tem dúvida, né, a gente sabe disso. E aí o que acontece? Quando praticam algum crime, né, é possível a concessão de uma liberdade provisória sem fiança, né? Então, crimes de trânsito, drogas, furtos, etc., né? Eles não têm endereço, né? Então, que se resolva o local onde eles vão, ou se o processo prossiga para depois eles receberem uma pena alternativa, alguma coisa nesse sentido, né? O Estado não tem como soltá-los. Então eles ficam nessas casas, né? E aí até é interessante que é complexo, porque tem diversas culturas nesses ambientes, mas tem sido um ambiente de paz. Esse ambiente é muito rico e é um ambiente acolhedor e que direciona as pessoas, faz o contato com as famílias no exterior quando é possível, quando não é possível também fazem contato com os consulados e as embaixadas para acolher essas pessoas, de forma a elas não ficarem perdidas e abandonadas em território italiano, né? Eu penso muito nisso, né? Eu nunca me esqueci dessa experiência, dessa APAC da Itália, porque
eu fico pensando muito nos presos provisórios. Quantos e quantos presos provisórios nós temos que nós acabamos mantendo em privação de liberdade, em situação absolutamente promíscua e de risco de transformá-los em pessoas muito pior, porque eles não têm sequer um lugar para ir, ou que se já tiveram algum benefício, como prisão domiciliar, etc., e descumprir a falta de uma orientação e de valores, sabe? Por isso que eu fico pensando, a cada experiência dessa, eu fico cada vez mergulhando mais nesse mundo, e nós temos tanto que fazer, tanto que escolher, né? O tanto que oferecer, o tanto que pensar. A liberdade, puramente, ela é um dom. Mário Toboni fala que depois da vida, o dom mais precioso é a liberdade. Mas qual liberdade que nós queremos? Né? Uma liberdade qualificada, uma liberdade com oportunidade. Então, hoje, quando a gente pega um egresso da APAC, uma pessoa que saiu desse movimento, a gente descobre um outro homem reconstruído, e a nossa sociedade, que já tinha dado aquele seu estado de óbito social, às vezes assiste aquilo que São Francisco de Assis falava, né? A ressurreição dos vivos. Né? E aí assistia aquela situação que a pessoa pôde, ela pensa, ele veio da APAC, não, ele é diferente. Né? Então ainda há esse estigma, né? Então nós temos que cultivar isso, cuidar, compreender, saber que vamos errar, mas sempre com essa vontade de acertar. A APAC é uma metodologia que está sempre em construção. Ela não está pronta e acabada, ela está em construção. E nós vamos construir com os valores do Maranhão, os valores de Minas Gerais, os valores potiguares, paraenses, né? A gente as nossas culturas são muito importantes, né? Para a reconstrução desse ser humano que precisa desse limite, que precisou desse limite, mas que precisa ter chance de ser feliz também. E eu estou vendo aqui nos comentários muita gente interagindo e citando as frases do Mário Toboni, que ninguém é recuperável, que todo homem é maior do que o seu erro. E aí eu te peço para esclarecer, porque equivocadamente também, muitas pessoas imaginam assim, a APAC é local para preso bonzinho, a APAC é local para preso com a pena pequena, a APAC só pode ir, tem gente que já me perguntou, a APAC é só para preso que está cumprindo pena privativa de direito. Como assim? Então, eu queria que você esclarecesse para todos. A quem se destina a APAC? Quem é o nosso público na APAC? Olha, uma vez um amigo meu, que era juiz de uma grande comarca, eu de uma comarca pequena, e ele falou assim, não, eu sei por que a APAC dá certo. Sei como é que o Luiz faz isso lá, que isso dá certo. Ele vai na cadeia, escolhe os bonzinhos não ia dar problema mesmo, leva para a APAC, reincidência é pequena, está resolvido e fica com os louros lá. Aí ele me falou isso, achei muita graça e falei com ele, ele chama Ricardo. Falei, Ricardo, vou falar uma coisa para você. Se você tivesse razão, ainda assim justificava a APAC. Ora, se eu sei que aquelas pessoas estão lá dentro do sistema prisional, lotado e com dificuldades, e elas podem ficar num ambiente diferente para que elas tenham uma chance, já justificavam, né? Mas não é nada disso, como você sabe bem, né? A APAC, ela é destinada às pessoas e a pessoa em privação de liberdade que tem interesse, sobretudo, de ter uma nova vida, uma nova proposta. Eu vou contar uma coisa, vai ter gente que vai assustar aí e vai falar que eu sou doido, mas não vai ser a primeira vez, não. Eu já coloquei preso, condenado a mais de 90 anos dentro de APAC e não me arrependo. Não me arrependo por nenhum, nem aquele que fugiu, nem aquele que no meio do percurso fez uso de drogas, ou que teve uma situação que foi inevitável que ele permanecesse na APAC. Eu não me arrependo de nenhum deles, porque eu me arrependeria se eu não tivesse dado oportunidade a eles. A APAC, ela é dirigida
E aqui em Minas a gente faz assim, a gente escolhe o preso da seguinte maneira. Primeiro lugar, que esteja em regime fechado. Segundo lugar, que esteja há mais tempo na prisão. Terceiro lugar, se empatar, aquele que tem a pena maior. Uhum. Evidentemente que eu tenho outros requisitos subjetivos, como, por exemplo, ele não pode ter praticado uma falta disciplinar grave durante, digamos, 12 meses, não é? Porque assim eu estou colaborando com o sistema prisional convencional, estou estimulando o clima de paz no ambiente prisional e estou dando valor ao mérito, né? Ele tem que ser preso daquela comarca onde a PAC está, porque assim a família dele vai poder visitar. Como é importante a família na reconstrução dos valores, né? Senão, ele é condenado por aquela comarca onde está o centro de reintegração social. Então, Uhum. eu vejo a PAC como uma oportunidade para todos. Ela é duplamente escolha. Ela é uma escolha da comunidade que quer aquele ambiente diferente para o sistema prisional daquela cidade, daquela comarca, primeiro. E ela é uma escolha para a pessoa que entra para o sistema, né? Porque ali serão desenvolvidos valores, oportunidades serão dadas àquela pessoa que se dedicar a elas, né? Então não é algo fácil mesmo não, como você disse, né? Agora é claro que tudo tem um período de adaptação, de compreensão e de construção, E né? é por isso que é Haverá tempo. importante uma pena grande, né? Porque Eu gosto muitas vezes sempre são disso. valores novos. Então é Sim, necessário um tempo para internalizar, né? Como bem foi falado aí. Então, nos comentários, uma pena maior possibilita uma consolidação maior daqueles valores que são apresentados ou reapresentados ao cidadão, né? e eu tenho as experiências que eu tive com gente da pena maior, ainda tem outras coisas. Eles são exemplo para os mais jovens que chegam e às vezes olham para ele, eles contam, olha, eu tenho uma pena desse porte, deste tamanho para cumprir, né? Olha o que eu estou fazendo e você, eu não posso aceitar que você venha atrapalhar a nossa PAC e eu não posso aceitar que você se Sim. destrua e tenha uma pena como a minha para depois você aprender. Então, isso é muito interessante e a gente é até muito agradecido a pessoas que hoje fazem parte da construção dessa metodologia. Né? E eu tô vendo A que tem PAC, ela vários ex-recuperandos é, comentando, e sim, falando justamente sobre isso, sobre essa transformação, né, que é possível se fazer na vida das pessoas. E que, de fato, ninguém é irrecuperável. O que às vezes é importante encontrar, e isso a equipe da PAC tem que ser muito astuta, é de encontrar o timing ideal do preso para que ele vá para a PAC. Né? Muitas vezes o preso ainda não tem consciência da necessidade do efetivo cumprimento da pena. Então, a partir do momento que ele tem essa consciência de que ele precisa cumprir a pena, ele vai para a PAC, não importa qual foi o crime que ele cometeu ou qual o tamanho da não. pena aplicada, ele vai se dedicar integralmente àquilo, né? Ele vai absorver aqueles valores. Então, a tua experiência, o que você está passando para a gente hoje, e eu estou vendo pelos comentários que estão sendo feitos, está sendo muito rico, porque a gente vê que é de muita prática, é de muita vivência. Então, não é teoria, não é, ninguém está imaginando nada. E isso é muito legal. Quando a gente olha que tudo na PAC foi pensado, que o método ele não está pronto e acabado, mas ele foi muito pensado. O Mário Toboni foi muito iluminado. Eu lembro que logo no início da PAC eu falei assim, olha, aqui eu não quero ninguém trabalhando com palito de picolé, eu não quero negócio de artesanato. Aqui eu quero curso de eletricista, curso de pintor. E aí eu lembro que o Marcelo, o inspetor da metodologia, que está aí assistindo, o Marcelo me chamou assim, doutora, mas a laboterapia, ela tem porquê.
é preciso a gente trabalhar a disciplina, a paciência. A senhora já imaginou que é um preso que vai passar 8 anos no fechado, com curso de eletricista, pintor, pedreiro, sem poder exercer nada disso? A ansiedade que... Daí eu fui pensando, fui me recolhendo a minha insignificância, e aí depois eu falei, olha, nada mais, eu vou tentar mudar sem antes ler bastante, porque tudo foi muito planejado, tudo foi muito rico. Tá faltando 7 minutos para o fim da nossa live, porque cai com 1 hora. Tem Sim, alguns assuntos que eu estou vendo nos comentários que as pessoas querem que a gente fale. vamos nessa. Toparia mais meia hora de live? Topo, Então, vamos pronto. junto. Então, quando faltar 2 minutos, eu encerro, gravo e a gente volta. Tá, Então, quando a gente voltar, já avisando, a gente vai falar do projeto Mais Allá das Fronteiras, que é um projeto muito importante, que é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, nessa semana, de incentivo à harmonização da pena e valorização da vida. Então, a gente vai falar sobre a experiência do Dr. Luiz Carlos no projeto Mais Allá das Fronteiras e com a Fundação Ápice. Mas, por enquanto, a gente vai continuar na metodologia e eu vou aproveitar uma pergunta que eu vi ali, que também é muito minha, que é religiosidade ou a espiritualidade na metodologia APAC em confronto ou em consonância com o princípio constitucional da laicidade do Estado. Eu já tive a oportunidade de estar em outros países e de estudar. Inclusive, quando eu fui para Auckland, eu pensei que eu fosse encontrar uma PAC maravilhosa lá. E quando eu cheguei, me disseram que não temos a PAC aqui, porque aqui o Estado é laico e não é possível ter a religiosidade. Eu fiquei muito impactada. E, ao mesmo tempo em que eu penso muito sobre essa questão da espiritualidade, da gente abrir o máximo, tornar a PAC mais ecumênica possível, inclusive para aquelas pessoas que a gente sabe que a liberdade religiosa inclui também o direito de não crer, mas o elemento da espiritualidade, a meu ver, é o que mais transforma. É o que eu vejo trazer resultados mais objetivos. Então, eu queria, para encerrar esse primeiro bloco, eu queria saber a tua opinião sobre isso. nossa, é brabo isso. Bom, eu digo para você o seguinte, a própria lei das execuções penais, ela fala, até não fala espiritualidade, fala em religiosidade, né, que é assegurado como um direito da pessoa em privação de liberdade. Eu vejo a espiritualidade das APACs como uma proposta quase que filosófica de dogmas de valores, né? Não vejo isso como... A APAC eu não a vejo como uma igreja, né? Ela não é nada disso. Agora, é natural que os voluntários que participam das APACs, eles se sentem motivados para estar ali no sábado e no domingo, quando nós estamos com a nossa família, quando nós estamos distantes, estão lá com as pessoas em privação de liberdade, ou às noites que vão para lá, eles se sintam motivados, não só por esse dogma de gostar do ser humano, mas também por acreditar em algo mais que a religião os talhou. Então é muito natural a gente compreender que as pessoas que trabalham nas APACs têm essa formação, são forjadas assim. Sim. E aí há esse grande gama de preconceito em razão disso. Mas, se a APAC é construída dentre alguns elementos, e dentre eles está a espiritualidade, é uma certeza de que aquele direito que a pessoa em privação de liberdade tem, ela tem o direito de ser assistida naquela religião que ele acredita. E se não acredita em religião alguma, ela tem o direito de conhecer dogmas filosóficos de conversão de vida. Ora, o próprio Agostinho foi assim.
Ora, como nós vamos poder forjar as pessoas sem dar a elas uma oportunidade de um estudo de conversão? Não é? Então, eu acho isso muito interessante. Gosto muito de discutir esse tema e sempre fico na segunda pergunta. Sim, e o que nós temos de melhor para oferecer além dessas coisas, né? Então, e como oferecer isso sem estar com o coração tão leve, né? Então, eu me sinto muito à vontade para discutir isso e não tenho dificuldades de compreender, não. O desembargador Joaquim Alves, Mirela, falava o seguinte, que ele um dia perguntou para o preso, nós podemos tirar a religião daqui? Ele falou, pode fechar a porta. Pode A gente, na prática, a gente deixar vê e o quanto é sair. transformador, né? Agora, Não falando da viagem do não pode. prisioneiro, a terapia da realidade, Sim, a jornada. claro. Faltam 2 Agora, minutos. sim, mas nós não podemos, e quero deixar bem claro, é isso. É punir a pessoa que não quer essa escolha. Nem por isso ele não pode deixar de ter oportunidades, né? E ele também não tem que ser cristão, ele pode ter outros credos, né? E ele pode, inclusive, ser assistido por outros valores e outros credos. Então, eu acho que essa é uma construção e este é um problema, talvez o menor deles, que nós temos nos valores do método APAC. Menor, tá certo? Porque ele é só oferta, não há cobrança. Tá muito boa a conversa, doutor Luiz Carlos, como um bom mineiro, conduz tudo muito bem. Então, a gente vai conversar mais meia horinha para falar sobre o projeto, para falar sobre as APACs que estão sendo beneficiadas pela União Europeia, através desse projeto que contemplou 23 APACs no Brasil, sendo 21 em Minas Gerais e 2 aqui no Maranhão, a APAC de Itapecurumirim e a APAC de Bacabal. A gente terminou o bloco passado você falando que a questão da religiosidade era o menor dos nossos problemas, porque ele é só oferta. Então, você me deixou curiosa para saber qual é o maior dos nossos problemas. Mas o maior dos nossos problemas, sem dúvida nenhuma, é o preconceito, né? Eu vejo o preconceito como... E o preconceito que a gente mesmo tem, o preconceito que a pessoa em privação de liberdade está, né? Uma vez eu era juiz lá em Lagoa da Prata e minha filha foi assaltar e aí teve um processo, evidentemente, eu não julguei, prenderam o rapaz, coitado, e ele foi preso e foi cumprir a pena lá. Ela tinha 15 anos, ele bateu nela, sabe? E foi para pegar o celular de tarde, lá perto da minha casa, voltando da escola. Bom, aí ele foi cumprir a pena e logo ele teve que ir para a PAC, sabe? Isso aí. Aí chego lá em Lagoa, aí cheguei, ele ficou muito apertado comigo, sabe? Coitado, mas muito... Nossa, mas apertado demais. Eu chamei ele devia ter uns 19 anos, você sabe que eu tenho 1,85 m, ele era mais alto do que eu, né? E ele muito mais jovem também, né? Aí eu chamo ele dentro de uma sala lá, fecho a porta e falo com ele, fulano, eu lembro o nome dele aqui, vou poupar, fulano, deixa eu te falar uma coisa, nós dois precisamos conversar. Ele falou assim, doutor, eu botou a mão e falou, não, deixa eu te explicar, o que é? Você sabe o que eu quero falar com você? Eu falei, eu acho que eu sei, eu estou querendo saber que nós estamos precisando tratar dos seus dentes. Seus dentes estão muito ruins, rapaz, você tem um sorriso bonito, você precisa tratar dos dentes. Ele, o quê? Eu estou querendo que você arrume os dentes. É isso, eu não quero falar isso perto dos outros para você não pensar que eu estou te humilhando, eu quero... Então vamos conversar, vou lá conversar com a dentista, e você já tratou, você precisa cuidar, você é jovem, senão você não vai arrumar namorada não, só, né? E assim foi a nossa conversa. Imagina. E nós não tivemos nenhuma conversa sobre o fato. E até porque eu já sabia que isso devia machucá-lo muito. Então, assim, foi uma forma de eu quebrar o preconceito dele, porque ele pensava que a qualquer instante eu era capaz de fazer uma maldade para ele. No primeiro escorregão dele, eu ia mandá-lo para a pior penitenciária de Minas, né? Então, o preconceito, ele existe, né? Eu passei por uma experiência parecida com meu pai.
O meu pai, ele sempre falava, quando eu fui para a execução penal, meu pai ficou super chateado, não, minha filha na execução penal não pode, e estudou tanto para isso, para ser babá de preso, não, é porque a gente sabe que a execução penal é meio, né, da carreira da magistratura. Os juízes iam para a execução penal e na primeira oportunidade removiam. Então, e tem que haver uma identificação muito forte. Então, meu pai, acho que no primeiro ano, meu pai falava todo dia, minha filha, não tem como trocar, não tem como ir para outro lugar. E ele sempre falava, porque criminoso é criminoso, bandido, bandido. Aquela história que... Qual é o nome do promotor que trabalhava com o doutor Paulo Carvalho, que é O Rodrigo? maravilhoso? Não, O o Franklin mais Gino. antigo, que Franklin trabalhava com Gino. ele. Exato, ele falou a história do bandido bom e bandido morto, e meu pai falava muito isso. E aí até que um dia, um motorista nosso foi registrar um boletim de ocorrência e tinha um mandado de prisão em aberto e ele foi preso. E ele tinha uma condenação por tentativa de homicídio há 15 anos. E aí ele foi preso e meu pai falou assim, não, Mirela, mas como é que pode? Ele é uma pessoa boa, ele não é um criminoso, foi um ato isolado na vida dele. Eu falei, não, pai, criminoso é criminoso, bandido bom é Coitado do bandido seu morto. pai. Agora já era. Foi isso que eu aprendi. Daí ele ficou, não, minha filha, por favor, como é que a gente faz? Rayana sabe disso, Murilo. E aí, como é que a gente faz? Pai, agora ele vai ter que entrar numa lista para ele poder ir para a PAC. E aí, não, porque ele precisa ir para a PAC. O PAC, pai, hotel de luxo. E aí, até que depois ele ficou com dó do meu pai. E aí, ele até foi lá na PAC. Hoje ele conhece a PAC e ele, assim, é super entusiasta. Mas, assim, o que eu sempre falo para as pessoas sobre a PAC é que nos deem o benefício da dúvida, né? A gente vem tratando prisão como depósito de gente há 500 anos. E a gente já viu que não deu certo. Aumentou o encarceramento, mas não diminuiu a violência. Então, para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que ter condutas diferentes, né? Então, o que a gente pede é o benefício da dúvida. E aí eu queria te pedir para você falar sobre essa parceria com a Fundação AVSE, com a União Europeia, com o Más Allá de las Fronteiras. São muitas parcerias, né? E o encontro nosso com a Fundação AVSE, que é uma fundação de natureza italiana, né? Esse encontro se deu há 11 anos atrás, né? Quando a AVSE, que tem uma vocação para fomentar o trabalho voluntário em 40 países do mundo, né? Então ela tinha uma sede, tem uma sede também aqui em Belo Horizonte, embora a sede principal fique em Salvador. Então a AVSE, ela aproximou do nosso trabalho e quis conhecer um pouco mais sobre isso, né? E foi curioso, porque no Brasil nós tínhamos muita dificuldade de abrir portas junto ao sistema penitenciário nacional. Por isso que a política de APACS, ela desenvolveu um tempo no estado de São Paulo, depois ela ficou estagnada dentro do estado de Minas Gerais. O que aconteceu para fixar as coisas em Minas Gerais foi porque ela se transformou numa política pública, porque virou lei, tem lei estadual, etc., né? Então ficou... então nós encontramos na Fundação AVSE uma porta para saltar a discussão nacional e levar isso no âmbito internacional. Então foi assim que a gente começou a participar de algumas rodas de discussão sobre o sistema prisional, em primeiro lugar na América Latina. Muito interessantes, na Costa Rica, no México, né? Eu me recordo que um diretor do sistema prisional do México, lá da cidade do México, me contava que ele tinha sob sua batuta 36 mil presos e se gabava que fazia 6 ou 7 anos que não tinha nenhuma fuga. E eu perguntei para ele, depois que ele contou isso com muita alegria, e qual é a reincidência dessas pessoas? Quantos desses, na hora que são libertados, voltam ao crime? Eu falei, esse povo não tem jeito não, doutor. 70%, 80% voltam. Ué, falei, mas engraçado, no meu sistema pequenininho, eu consigo trabalhar com uma reincidência de menor de 15%.
né? Então, e assim começa uma discussão de valores, de inteligência, não é? E aí desperta-se isso numa discussão na América Latina, e aí começa uma discussão que traz. O europeu está preocupado também do crime organizado migrar aqui da América Latina e ir para a Europa. Não é? Então, há uma preocupação muito intensa no mundo quanto a isso. Então, qual é a solução? São os presídios isolados? Nós vamos colocar as pessoas em ilhas outra vez? Ou o que nós vamos fazer? E por que no Brasil existe um modelo que a reincidência criminal é tão pequena? Né? E a Fundação Aves, então, foi abrindo portas para a gente, para levar essa discussão a nível internacional. Primeiro na América Latina, depois na Europa. Chegou uma ocasião, Mirela, que todos os embaixadores que pertenciam à União Europeia, junto com a chamada, que era uma portuguesa, Ana Paula Zacarias, todos vieram a uma APAC, onde eu era o juiz da execução, que ficava lá na região metropolitana de Belo Horizonte, em Santa Luzia, e nós pudemos receber a todos eles dentro de uma unidade APAC, para discutir o sistema prisional. Isso é muito importante, levar a notícia a qualquer lugar do mundo de que a partir da escolha e não a partir da repressão. Não é? E isso aconteceu, e me permita para dizer uma coisa a vocês aqui, naquele Douglas, em Brasília, com essa pessoa, num almoço que a gente fazia lá no Instituto Rio Branco, Douglas estava comigo, e aí a embaixadora da Romênia me disse textualmente o seguinte, que eu conhecia a coisa mais linda no Brasil, que era Cataratas do Iguaçu. As cataratas são a coisa que eu já vi no mundo, e eu vi no Brasil. Mas eu descobri que tem algo mais bonito, e fica dentro das APACs com essas pessoas de boa vontade que nos acolhem e querem mostrar que são capazes de ser diferentes. Então isso foi muito forte para mim, e mal sabe ela que aquela APAC, onde o Marcelo trabalhou comigo lá, né, é uma APAC numa região muito nervosa, que fica exatamente no eixo muito de alta criminalidade de Belo Horizonte. Você se lembra, né? Ela é grande, tudo, né? Então é uma unidade que tem esse estigma, e realmente ela não sabia a grandeza do que ela estava dizendo. E depois eu compartilhei isso para alguns recuperantes, contei isso para eles, e eles se sentiram assim, pertencentes daquela conversa. Né? Então, como que um diálogo desse é capaz? Então, a Avise, ela conseguiu agregar e trazer esse olhar do europeu para as APACs, de forma que despertou no nacional, olha que coisa interessante, no continente, no Brasil, uma possibilidade de modificação de valores. Foi numa época que a gente estava trabalhando com o Douglas, no CNJ, que nós conseguimos, então, inserir num documento que chama Segurança Sem Violência, a política de APACs no cenário nacional pela primeira vez. Mas, para tanto, foi necessária a visita da delegação da União Europeia ao ministro Joaquim Barbosa, que era o presidente do CNJ, etc., né, e tal, e que foi muito interessante, abrindo as portas para nós, não é? Para apenas oferecer algo. Nós queríamos só oferecer. Como aqui hoje, tudo que nós estamos falando aqui é uma oferta, né? Não somos donos da verdade, não. Né? Então a Fundação Avise, esse salto de escala, que é o sentido da compreensão de seus valores a nível internacional e a nível nacional. Mas posso te dizer assim, então, alguns outros projetos, inclusive esse atual, não é? Mas sempre são projetos que a gente acredita e pode ajudar, pensando sempre na pessoa em privação de liberdade, em qualquer lugar do mundo, para que tenha uma nova oportunidade. Então, nesse projeto especificamente, né, estão sendo contempladas
23 unidades produtivas de malharia, né, sendo 21 no estado de Minas Gerais e 2 aqui no Maranhão. Essas malharias, inicialmente, elas estão produzindo máscaras, né, que são usadas de proteção à Covid-19, e posteriormente, eu já vi que em Minas Gerais há alguns projetos no sentido de produzir material de cama, mesa e banho para o sistema prisional. Aqui, no nosso caso, de uniformes para o sistema prisional, mas o que fica bem claro desse projeto e o que é mais interessante do projeto é que, primeiro, desenvolve, né, no preso a questão da solidariedade para com o momento de pandemia que todos vivemos, também para a sociedade olhar o preso como alguém que tem esse espírito, né, de ajudar e de contribuir para aquela importância do preso naquele momento, e mais, ocupá-lo, né, enquanto ele está com as visitas suspensas, atividades sociais suspensas, e habilitá-los para mais um ofício. Então, é um projeto que tem raízes muito sólidas, né, e que tem, certamente, dá frutos muito exitosos, tanto em Minas Gerais como no Maranhão, com esse legado dessas unidades produtivas, com esse legado dos valores, como bem foi ressaltado, né? E também com a possibilidade de um novo ofício, com a possibilidade da sociedade quebrar um pouco o estigma do preso como alguém que dá despesa, como alguém que é ruim, que vai fazer maldade ou que fez maldade, para também ver que esse recuperando ele é alguém que contribui num momento de pandemia, num momento tão difícil. Ele está lá fazendo máscara, sem visita, sem ninguém para poder ajudar a sociedade, para poder diminuir o contágio. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente pela presença, por ter aceito de pronto o convite. Dizer que é sempre um prazer ouvi-lo, escutar a sua experiência, escutar a sua sabedoria, escutar o coração, que é muito maior do que o juiz que se apresenta. Não é à toa que esse reconhecimento hoje ele é internacional. E eu fico realmente muito lisonjeada de ter mediado essa live. Queria te parabenizar, te agradecer a todos que estiveram conosco, dizer que para nós, para mim, para a doutora Gláucia, que fomos contempladas, que pensamos como que a gente vai dar conta, como que a gente vai conseguir fazer alguma coisa à altura das unidades produtivas que a gente está recebendo, como a gente vai fazer todo mundo parar para pensar sobre um assunto que as pessoas não gostam de falar, né? Um assunto que as pessoas preferem esconder embaixo do tapete e a gente trazer à tona todas essas mazelas. Então, eu quero agradecer muito a todos os parceiros, e aí eu vou ser obrigada a repetir, mesmo já tendo feito, mas a Corregedoria, ao Tribunal de Justiça, ao MF, a CEAP, a SMAN, a FEBAC, a AVES, as nossas APACs, os nossos presidentes das nossas APACs, as nossas equipes das varas, ao Ministério Público na pessoa da doutora Carla, a Defensoria Pública na pessoa do doutor Marcos Patrício, ao doutor Douglas, que foi tão falado e que é o convidado da live de amanhã, que vai falar sobre as regras de Mandela, que vai falar sobre um prisma que o doutor Luiz Carlos já trouxe aqui, eu até anotei aqui, que eu acho que pode ser um bom assunto para amanhã, porque a gente já tinha conversado várias vezes sobre esse projeto, mas a gente não tinha pensado sobre esse viés da preocupação dos europeus com a chegada do crime organizado lá. Eu estou vendo muita gente falando sobre a PAC em Pernambuco. Eu sei que já há um movimento da PAC para Pernambuco, pedindo a PAC para Pernambuco. Eu vi que o Murilo já estava lá na região metropolitana. E aproveito para dizer que, como boas nordestinas que somos, estamos à disposição para ir lá para Pernambuco, para a gente fazer esse sonho acontecer também lá. E queria, por último, agradecer imensamente a você por toda essa oportunidade, por toda essa aula
de não só de APAC, mas de amor ao próximo, de cidadania, de civilidade. Então, eu queria te passar a palavra para fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Olha, você está ficando muito minha amiga, viu? Está muito gentil, mas eu quero te agradecer por esse seu coração e pela gentileza comigo, de sempre. Quero agradecer a todos que foram tão delicados durante os trabalhos aqui, alguns eu consegui observar, depois eu quero ver com calma, né? Agradecer a sua corregedoria, todo o apoio que nos deu para esse encontro. Quero dizer que a minha felicidade de poder estar próximo ao Maranhão e próximo a vocês, né? Mesmo de longe, sinto o nosso coração sempre perto. E quero te provar uma coisa, eu estou no meu quarto, aqui para fazer. Então, vou te mostrar na minha mesinha de trabalho, que é essa aqui, o que fica ao meu lado. Não é, tá? Fica ao meu lado. Aham. Nossa, não. Não, isso não foi armado, isso não é fake. Todos os dias ela está aqui na minha mesa, viu? São Luís está aqui pertinho, é uma recordação sempre importante, tá? Olha, se tem algum vereador assistindo, eu acho que merece um título de cidadão ludovicense depois dessa, hein? Fica a dica. Mas obrigado, olha, muito obrigada, muito obrigada a todos. Eu aproveito para reiterar o convite amanhã, no mesmo horário, no Instagram da Corregedoria, o Dr. Douglas, que está de orelha quente aqui, de tanto que foi falado no nome dele, que a mediação vai ser da doutora Gláucia, juíza da 2ª Vara Criminal de Bacabal, e a gente espera contar com a presença de todos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Até mais.